Olá, pessoal. Aqui é a Daniela do Bem Canadá. Hoje estou com o Fábio Jacobowitz. Ele é dentista na província de Ontário. Ele vai contar para a gente como que foi esse processo de revalidação de diploma para ele poder começar a atuar no Canadá. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se esse assunto te interessa, então fica aí com a gente que você vai ter muita informação importante para revalidar diploma de dentista. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, boa noite, quase aqui, né, Daniela? É Como é que você está? verdade. Tudo bem? Obrigado, primeiramente, obrigado pelo teu convite aí. E assim, eu acho que sempre é importante a gente passar informações de tudo que a gente passou, né, É. para ajudar mais pessoas que queiram seguir a mesma rota, né? Ah, muito obrigada, viu, por essa disposição e para, né, de ajudar a nossa comunidade brasileira, às vezes pular algumas etapas do processo que a gente não sabia e chegando aqui já sabendo mais coisa é muito mais importante, que a gente pula alguns perrengues aí que a gente passa no meio do caminho. Exatamente, exatamente. Ai, ai. Então tá bom. Então, olha, muito obrigada mesmo por participar. E eu vou já começar perguntando para você, né? Você hoje em dia é dentista no Canadá, mas você se formou no Brasil, é isso mesmo? Isso. Eu formei na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, em 97. E depois de um tempo, voltei para lá, fiz um mestrado em reabilitação oral e comecei um doutorado lá também de reabilitação oral, mas não estava muito contente com a situação pessoal e profissional também, e não tinha certeza que queria ser professor ou não. Então, depois eu mudei, né? Saí do país, tive uma oportunidade de morar em Israel, onde eu morei 10 anos, e hoje estou aqui no Canadá já há 6 anos e meio. Você Os também era três países. dentista em Israel? Isso, fiz a validação também lá. Eu acho que é até raro algum dentista que tenha a possibilidade de trabalhar no Brasil, Israel e no Canadá. Não Canadá. conheço ninguém, né? Mas é assim, fiz a profissão, exerci a profissão, sim, em Israel e agora aqui. Ah, legal. Então, bom, para quem tem interesse aí de saber em Israel, se tiver interesse, deixa nos comentários, que aí, quem sabe, a gente não faz uma outra entrevista para falar como que vai ser dentista em Israel também. Mas Opa. aí quando você chegou no Canadá, tudo bem, como que você iniciou? Como que se inicia esse processo de revalidação no Canadá? O, Primeiro o, passo, né? Vamos falar assim, primeiro é, passo. certo, veja, a primeira coisa que precisa ser entendida é que o processo de revalidação do diploma em odontologia ele não é conectado com o processo de imigração. Isso é um erro que muita gente pensa, eu tenho que fazer primeiro, começar o meu processo de imigração para fazer o processo de revalidação do diploma. Não, não precisa. São dois processos completamente distintos. É claro que no final do processo de revalidação, para que você exerça a sua profissão de odontologia aqui no Canadá, você já tem que ter algum visto, um permanent resident, ou residência permanente, ou ser cidadão, ou ter algum tipo de visto de trabalho, né? Visto de Mas trabalho atrelado à área de dentista, né? Uma atrelado à oferta área de da odontologia. trabalho. Isso. Então, como é o processo de revalidação? O processo de revalidação é um processo realmente muito árduo. Quem achar que é um processo fácil e sem que não seja custoso, não é verdade. É um processo extremamente difícil e custoso. Então, quem tiver interesse de entrar nesse processo tem que entrar com a cabeça inteira, né? Tem que ir com tudo. Não adianta, como a gente diz na gíria, meia boca, fazer meia boca, que não vai passar no Uhum. processo. Então, é possível passar no processo? Claro, eu passei e eu conheço outras pessoas que passaram, mas realmente você tem que entrar não 100% das suas energias, 150%, eu gosto de dizer, da sua energia, para que consiga passar. O processo de validação, com o tempo, às vezes ele muda algumas regrinhas, algumas coisas, e pode ser que alguma coisa tenha mudado nesses últimos anos que eu não saiba, mas o que eu sei, existem duas vias de conseguir o seu diploma de odontologia ser revalidado aqui.
Você faz primeiro uma prova teórica, bem longa, árdua. Não, e mas como que é o primeiro? A primeira coisa, onde a pessoa vai para se inscrever para essa prova? Qual é o passo Certo. 1? Tá. O passo 1 é você entrar no site do National Dental Examining Board, NDEB, NDEB. Tá bom, E eu vou esse colocar o board, link na descrição do vídeo. isso. E esse site, na verdade, é o órgão que vai te ajudar e que vai receber a tua documentação e te aprovar para começar as provas, tá? Então, você está certa. Antes de começar as provas, você tem que mandar toda uma série de documentações, e eles são muito pedantes quanto à documentação, quanto a certificados e traduções juramentadas. Então, isso aí não adianta fazer nas coxas. Façam do jeito que eles estão pedindo, exatamente do jeito que eles estão pedindo, porque senão vocês perdem a inscrição. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Mas, Então, por exemplo, só um diploma de odontologia já é válido ou precisa, porque você tinha mestrado e doutorado, né? Então, vamos falar assim, uma pessoa que só tem o diploma de odontologia, essa pessoa, ela se enquadra ou não, ou é mais do que isso que é exigido? não, se enquadra, tem o diploma de odontologia, só realmente tem que entrar no site deles e ver o que eles pedem de documentação. Então, histórico escolar, carta da universidade, que você terminou a universidade lá e realmente fez. Então, são algumas coisas que no site deles eles vão te explicar como fazer. Recebendo essa documentação geral, que é o que você disse, só precisa realmente ser clínico geral, você não precisa ser especialista para fazer. Tá? E aí, você recebendo e sendo aprovada, a documentação sendo aprovada, você começa o seu processo. Começando o seu processo, a primeira etapa do processo é uma prova teórica. Tá? Nessa prova teórica, a partir dessa prova teórica, você vai guiar as suas duas vias de revalidação de diploma. O que são duas vias de revalidação de diploma? Você pode fazer somente a primeira prova teórica, tirar uma nota espetacular, e aí você tenta receber, que uma universidade te receba para fazer o programa da universidade por 2 anos, estudando de novo na universidade, tá? Terminando esses 2 anos, que são caríssimos, eu não sei realmente quanto custaria, mas seria por volta de $100 mil esses 2 anos, tá? Terminando esses 2 anos, você faz as 2 provas, últimas provas, tá? Qual é a vantagem dessa via? Eu vou explicar primeiro, então, a segunda via para você entender qual é a vantagem da primeira via. A segunda via é a via das provas. Você tem que fazer todas as provas. São 5 provas. Então, passando na primeira prova, que é a prova teórica, você tem que ir para as provas práticas. Então, que, tá, na então, verdade, peraí. Aí, a inscrição, quanto custa uma inscrição, essa primeira inscrição? Antes da primeira prova? da primeira prova, você está falando da inscrição geral? A inscrição geral, a primeira inscrição, passo 1. Você sabe quanto que A custa? primeira prova, eu acho, na minha época, era em torno provavelmente de uns $800. $800 para você fazer a inscrição e mandar os documentos. Não, para fazer a primeira prova, a gente está falando, né? Para mandar a inscrição, não precisa pagar. Precisa pagar uma parte, sim, mas eu não me recordo quanto é. Mas em torno dos $500, $600, eu acho que é só para fazer a inscrição, tá? No site vai te dizer certinho quanto está hoje, porque eu fiz isso faz quase 8 anos agora, né? 8 anos e pouco. Então, mudou muito. Mas você tem que pagar uma taxa de inscrição, sim, tá? Eu acho que essa taxa de inscrição, na minha época, era atrelada à sua primeira prova, então era em torno dos $800, isso é o que eu me lembro, tá? Então, isso é a só mais primeira ou prova. menos assim, porque faz muito tempo, mas só mais ou menos para a pessoa ter mais ou menos uma base. Depois ela tem Isso, que ir lá fazer umas pesquisas também. isso. Mas mais ou menos, então vamos falar assim, mais ou menos uns 500 a 600, mas pode ser mais porque faz tempo. Pode colocar hoje, provavelmente, em torno de mil dólares canadenses. Tá, Deve então ter vamos falar assim, aumentado. $1.000 para fazer a inscrição. Aí você fez a Na primeira inscrição, aí prova. você paga a primeira prova. Essa Isso. primeira prova, ela é online ou ela é presencial?
Essa primeira prova é presencial. Você tem alguns centros que você pode fazer essa prova. Como eu morava, não morava no Brasil, morava em Israel, o centro presencial que tinha mais próximo de Israel era na Inglaterra, era em Londres. Então, essa primeira prova eu fiz em Londres, mas não tem muitos centros presenciais, não tem no Brasil, não tem na América do Sul. Então, normalmente, você vai ter que vir aqui no Canadá para fazer essas provas. Todas as provas do processo são presenciais. Não existe prova online. Então, todas as provas que você for passar, você tem que vir aqui e fazer a prova. Tá, então essa primeira prova você faz antes de você decidir quais caminhos que você vai levar. Fez a Exatamente. primeira prova, tirou sua nota, e aí sim você vai saber se você foi aprovado para seguir adiante. Exatamente. Você tem que passar na prova para continuar para as próximas. Tirando uma nota excepcional nessa primeira prova e querendo ir para alguma universidade, você tem que fazer um pedido e ver se alguma das universidades te aceita para o processo de 2 anos, que é esse processo que eu te falei. Tá? Que custa mais ou menos uns 100 mil, que também é inviável para a maioria das pessoas, né? $100.000 mais ou menos para 2 anos de estudo, sim. Então, ninguém Tá? tem. Se for para o outro lado, você decidir, não quero, é muito caro, não vou fazer esse processo, você pode ir no processo fazendo todas as provas, que são 5. Tá? Mas Então, peraí, vamos continuar nessa primeira prova. Existe algum lugar que você tem um conhecimento do que vai cair nessa prova? Que você consegue, antes de você fazer qualquer inscrição, vamos falar assim que a pessoa está no Brasil e está começando a analisar essa possibilidade. Existe um lugar onde ela consegue acessar o que cai nessa primeira prova? Eu vou te responder bem geral, como você me perguntou geral, tá? É tudo sobre odontologia, tudo. Tudo Tudo? sobre odontologia, Não, então, exatamente. mas não existe um lugar onde você consegue saber quais são os tópicos? Todos os tópicos e todas as informações vão estar nesse site que eu te disse agora. Ah, vai estar lá também. Ele vai falar assim, na primeira prova vai cair... Tantos por cento isso, tantos por cento aquilo, tantos por cento acolá. Perfeito. Vamos falar isso sim, tá? Tá bom. Tá bom? Beleza, tá bom. É porque, assim, eu não tenho a menor noção do processo, então é até bom eu perguntar, porque a pessoa que está começando a analisar agora, ela deve ter as mesmas dúvidas que eu, né? Sim. Então, Sim. eu sou como é que é? A pessoa que está do outro lado assistindo também. Essas dúvidas vão ser bem básicas mesmo. Então, tá bom, Não, você não tem passou naquela problema. primeira prova. Eu estou aqui para te responder tudo que é dúvida, básico ou não, tá? Aquela que não. Tá bom, a pessoa passou na primeira prova e não teve uma nota excepcional e não tem 100 mil dólares para gastar. Ela está indo lá naquele outro caminho. Não, ela tem que ter uma nota boa também, porque senão não passa, tá? Tá. Senão não passa. Então tem que ter uma nota boa também, mas eu estou falando nota excepcional, uma nota altíssima, 9, 9,5, 10, entendeu? Isso é uma nota altíssima, vai alguma universidade, porque a concorrência está muito grande hoje em dia aqui também para essas provas. Mas digamos que você passou com uma nota boa, não sei, acima de 6 ou 7, ou não, passou pela primeira fase, está ótimo. Certo. A segunda fase, na verdade, são 2 provas práticas, tá? Essas 2 provas práticas são separadas, então, é a prova 2 e a prova 3. Você não precisa fazer a 2 para fazer a 3. Então, você pode fazer somente a 3, digamos assim, agora. E aí, daqui a 6 meses, você faz somente a 2. Então, elas não são interconectadas, tá? Você Entendi. pode fazer separadamente. O importante é que você faça 5 provas. Existe Isso. um período depois da primeira em que você tem que concluir a última prova? Não, Fala assim, não tem que tem. ser no prazo de tanto tempo, senão você perdeu aquela primeira prova lá. Não, que eu saiba, não, tá? Mas outra vez, faz muito tempo que eu fiz, graças a Deus, eu fiz tudo de uma vez, eu nem me preocupei com isso de quanto tempo é para perder. O que é muito importante saber é que essa primeira prova e qualquer das provas que a gente está conversando, se você falhar ou não passar 3 vezes, tá? Você não vai poder continuar o processo. Então, vamos dizer, eu fiz a primeira prova, não passei. Fiz a segunda vez a primeira prova, não passei.
Se eu não passar na terceira vez, eu não posso ser dentista mais aqui. Nossa. Porque a Tá? informação, a sua informação fica lá registrada. Sim. Nem em outro momento você não pode fazer isso. Só se eles tiver um milagre, eles trocarem as regras, as coisas, porque a regra é assim, tá? E nas outras provas a mesma coisa. Então, se você falhar na prova 3 vezes, você está fora, tá? A segunda e a terceira prova, como eu te falei, são práticas. A prova número 3 é extremamente difícil. E muita gente diz que ela é feita para que não se passe, tá? É uma prova prática, uma prova em manequins, em dentes de plástico e tudo. É uma prova extremamente cara, ou seja, só a inscrição da prova é em torno de 5 a 6 mil dólares, só para se inscrever, tá? Fora isso, você tem que levar todo o seu material, eles não te dão nada, nenhum instrumento, nada. Eles vão te dar só realmente o boneco lá com os dentes. Tudo você tem que levar. Então, você tem que levar um mini consultório odontológico para a prova, porque você precisa fazer tudo, né? Todos os exercícios que eles te pedirem. Não passou, e somente 16 ou 18% das pessoas passam nessa prova prática, você tem que pagar de novo, em torno de 6 mil dólares, para fazer de novo a prova. Paga o mesmo valor de novo? Exatamente, mesmo valor de novo. Nossa. Tá? As prova número 2, que é uma prova de bancada, uma prova prática, mas de bancada, é um pouco mais barata. Eu não sei quanto é hoje, mas em torno de, acho que uns 1.500 dólares para fazer a prova de bancada. E a mesma coisa, não passou, tem que pagar de novo e tem que fazer de novo. Tá? Ok. Passando nessas três primeiras provas, você está apto a fazer as duas últimas provas, que são mais fáceis. Porque o estudante de odontologia canadense, ele é obrigado a fazer essas duas últimas provas só. Então, Ah! tá? Então, são Aí, provas... pessoal, procurem dentistas brasileiros. É verdade, Porque é é muito verdade. mais difícil, ó. Se o dentista brasileiro se tornou dentista aqui, deve ser bom, porque os canadenses Não, mesmo só vão fazer as duas últimas. exatamente. E é aquilo que eu te falei no início do processo de você ir passar 2 anos na universidade, tá? Caríssimo, em torno de 100 mil dólares. Você pula essas duas provas práticas que são dor de cabeça, é muito difícil passar. E aí você, quando termina a universidade, você vai fazer só também as duas últimas provas, que são as mais fáceis, são os estudantes canadenses vão fazer. Então, Enfim, eles deixam as provas difíceis para os imigrantes e exatamente. pessoas que estudaram fora, né? Exatamente. Tá, entendi. E Você, o que que cai você nessas matou duas a últimas charada. provas? São teóricas ou são práticas, essas duas últimas? Tem duas provas, né? Uma é teórica, que é como se fosse a primeira que eu fiz lá atrás do processo, mas é mais fácil de passar. E você tem uma outra prova que é teórico-prática, que também é a prova de bancada, para você ver radiografias, para você fazer uma prescrição de um medicamento, para você ver próteses e coisas e escrever o que está sendo feito. Então, é uma prova prático-teórica, não é a prática que você tem que usar a turbininha, que você tem que trabalhar em dentes, não é. Então, é muito mais simples de passar as duas últimas. Que coisa. E você matou a charada, é isso aí mesmo. O dentista canadense, quando ele se forma, ele tem que fazer só as provas do board, que são as provas mais fáceis. Então, e quanto custou para o seu processo? Isso há 8 anos. Quanto custou o seu processo? Você tem isso anotado? Você sabe quanto? Não tenho anotado, mas você tem que levar em consideração, por eu estar morando fora, e eu aconselho todo mundo que esteja morando fora, começar o processo de onde está, não venha morar aqui antes para trabalhar em algum outro emprego, porque você não vai conseguir passar nesse processo. Porque tem que estudar muito, né? Tem que estudar muito e você não pode dividir seu tempo trabalhando em algum, desculpa a palavra, um emprego mais simples, porque você vai ter que se manter e você vai ter que pagar muitos cursos, muito material, muita coisa para tentar passar nessas provas.
Então, o valor geral que você me perguntou, eu poderia te falar com passagens, né, também, porque eu vim de fora, Então, voltei às vamos considerar provas. assim, sem passagens. Sem passar. Vamos considerar que a pessoa está aqui no Canadá e vai começar esse processo e é um estrangeiro. Tá, sem passagem, eu acho que seria em torno uns US$ 15.000, Isso você tá? está falando para uma pessoa que não é residente permanente ainda. Tem diferença no valor? O mesmo valor, não tem Ah, diferença tá. nenhuma. Mesmo valor. Uns Isso eu estou 15 mil, falando então? só das inscrições das provas, Considerando que tá? você vai passar na primeira vez. Exatamente. Considerando que você passou em todo o processo. Uma Sem ter que vez, refazer nenhuma prova. 15 sem mil, ter que mas refazer. Você tem que pagar em torno dos US$ 15.000 para as inscrições. Material, eu estou sendo muito econômico, tá? As coisas mais simples. E os cursos mais baratos também, porque se você for investir muito em toda a prova, fazer um curso, pode ir tranquilo para os US$ 20, US$ 25.000, tá? e como que você fez para se preparar para essa primeira prova lá de Israel? Que material que você usou? Veja, na verdade, eu estudei bastante perguntas e respostas, tá? Esse site do NDEB, Ah, né, que eu te falei, eles dão, acho que 4.000 perguntas, tá? ah, tá. Mas sem resposta. Eles te dão Entendi. as perguntas e aí você tem que ir por si mesmo e procurar as respostas. Perguntas bem difíceis, não é nível baixo de pergunta. E aí, desse jeito, foi que eu estudei. Então, Então, mas eu assim, no Canadá e no Brasil, as respostas seriam as mesmas? Quem estudou lá, usando o material de lá, consegue responder essas perguntas? Ou ele tem que não, usar um material daqui para estudar? não, ele tem que especificamente estudar de acordo com essas perguntas, porque são muitas vezes perguntas de rodapé de livro, tá? E muitas vezes perguntas que te deixam extremamente complicado. Então, eu ia no Google Books, procurava, tinha Hum, vários livros também que eu ia, procurava. Existem vários tipos de livros preparatórios para as provas dos Estados Unidos, não tem para o Canadá. hum. Então, eu comprei alguns livros, né, de preparatórios para as provas dos Estados Unidos, que é Ah, um pouco diferente também. Então, você tem que saber o que cai lá e o que cai aqui não é igual, mas deu para aproveitar algumas coisas, né? Então, foi esse o tipo de preparação que eu fiz, realmente. Respondendo o quanto mais questões, estudando, porque as questões são gerais, era sobre tudo de tudo. Então, desse jeito, você fez, na verdade, um apanhado de toda a odontologia. Então, você relembrava de absolutamente tudo, né? E desse e, jeito foi. e você estudou, agora vamos para uma outra pauta aí do assunto. A pessoa não precisa estar no Canadá para para dar entrada nesse processo e nem para fazer as provas. Ela não precisa morar no Canadá. Não, Ela pode, por exemplo, morar no Brasil e vir para cá só para fazer as provas e voltar, certo? exatamente. Para Você dar está entrada no correto. processo é online. Então, quer dizer, para dar entrada de qualquer lugar você dá. Você dá a entrada de qualquer lugar, mas você tem que mandar documentos certificados também. Então, você vai ter que mandar por correio documentos certificados de acordo com o que eu te expliquei no site do Sim, NDEB, vai sim. estar explicado tudo certinho. Tá. Mas eles vão ter que receber fisicamente a documentação, sim. Tudo bem. Você consegue fazer a inscrição online do Brasil, se você tiver interesse, mandar essa documentação pelo correio para lá para o lugar que, né, esse daí que você falou, que eu vou colocar na descrição. E Uhum. quando tiverem as provas, você pode vir para cá fazer a prova e voltar. Então, quer Exatamente. dizer, você não precisa ter gasto com moradia no Canadá, você não precisa ter outros gastos no Canadá que você não, né, que vai sair caro, porque a gente sabe, a gente que veio para cá e começou a dar entrada em processo, não importa que processo, por qualquer processo de imigração que a gente vai fazer. Morando aqui, se a gente pudesse ter feito do Brasil, a gente teria eliminado muito gasto que a gente teve, né? Porque você tem que vir para cá. Sim, mas você tem que levar em consideração, você está correto, mas você tem que levar em consideração o custo de viagens, né? Passagem, comida, estada aqui em hotel, né? Em tudo. Então, isso também
você tem que levar em consideração. Sim. Aí você tem que colocar essas outras coisas no papel, que vai uma prova, uma passagem vai custar no mínimo uns $1.000 de ida e volta para o Brasil. Sim. Isso, E no aí você mínimo. vai colocando isso daí, mas ainda assim é mais barato, porque um aluguel, se você decidir morar aqui, um aluguel não vai ser menos, sei lá, em Ontário, por exemplo, não vai ser menos de 1.500, né? Em É. qualquer parte de Ontário. Mas uma outra coisa que você tem que levar em consideração também, Daniela, é algumas provas seria indicado antes você fazer um curso preparatório. Por exemplo, a prova prática é impossível você passar sem ter feito um curso aqui preparatório. Ah, tá. Você fez esse curso? Eu fiz esse curso preparatório, sim, e treinei. Então, fiz o curso, então fiquei aqui um mês, voltei para Israel, onde minha família estava, fiquei um tempo lá de novo, depois, um mês antes da prova, voltei de novo para cá e fiquei treinando, né? Treinando Você para está fazer falando a prova 2 e 3. exatamente. Então, você fez Quanto você pagou nesse curso preparatório? Esse curso era, na minha época, um curso baratíssimo, em torno de uns 2.500, $3.000, o mais barato que tinha. Por um mês, todo dia, o dia inteiro. Na verdade, o curso foi 2 semanas, se eu não me engano, tá? Mas ele te dava a oportunidade de você ficar treinando no centro. Então, você ia sozinho lá treinar Ah, legal. depois. Então, você comprava os dentinhos, os dentes de plástico, você tinha todo o seu equipamento já. E aí você ia e ficava treinando sozinho. E de vez em quando o monitor vinha e te checava. Lá, está bom, está ruim, ou, E entendeu? como que você viajava com todo esse material de dentista aí? Você teve alguma dificuldade em aeroporto? Você precisava de uma carta dizendo que você estava vindo para fazer uma prova? Eu tive que despachar, né? Eu comprei bastante coisa aqui também, aqui no Canadá, que era mais barato. Como eu era dentista de serviço militar lá de Israel, eu não tinha minha própria clínica, então eu trabalhava para o Exército. Então eu não tinha meu instrumental, meu material, então eu tive que comprar tudo do zero. Então Uhum. eu comprei bastante coisa aqui no Canadá. Então eu deixei aqui no centro. Então eu tinha meu armarinho, né, meu armário lá, deixava lá, voltava e assim era, entendeu? Mas, Ah, mas quando eu tive que voltar para Israel, como eu sabia que eu vinha morar aqui já, eu deixei tudo aqui na casa de um amigo, né? Então não precisei ir e voltar. Mas caso alguém tenha o material que precise no Brasil e quiser trazer, muito provavelmente, você sabe, material cortantes você não vai poder levar na mão. Então você vai ter que despachar isso na bagagem, no check-in da bagagem. Não vai mas eu poder. acho que é mais do que isso. Eu acho que instrumentos de trabalho, eu acho que deve que ter alguma coisa que prove por que você está entrando com tanto instrumentos também, né? Não, isso pode ser barrado aqui na entrada. Então, a pessoa vai checar o que você está vindo fazer. Isso checaram para mim, tá? Eu cheguei com uma lupa que eu comprei para fazer o exame e falaram, por que você está com essa lupa? Você não tem visto de trabalho? Você está vindo? Eu falei, não, estou indo fazer uma prova. A prova é de odontologia. Então, eles checaram. Você tem você tem a cartinha do centro que você vai treinar? Tem, mostrei. Você tem o endereço onde você vai ficar? Tenho, mostrei. Você tem a inscrição da sua prova? Tenho, mostrei. Então, tudo isso eles me perguntaram, realmente para não achar que eu estava vindo aqui trabalhar no mercado negro, né? Sim. Bom, então isso é uma coisa também que tem que tomar cuidado. E assim, só para concluir a parte de você estar fora do Canadá e poder vir só para fazer as provas. Então, quer dizer, você recomenda, né, que se faça esse curso aqui para as provas 2 e 3, para as provas práticas, e que custa mais ou menos, custou 2.500, hoje em dia a gente não sabe quanto custa. Mas você tem uma indicação para fazer de escola? Veja, na verdade, a escola que eu fiz eu não indicaria, porque não achei muito boa. Eu tive muita sorte de ter um monitor muito bom dentro, que saiu de lá já. Mas isso é uma coisa muito, muito pessoal. Tem vários centros que vão te preparar para isso. Na verdade, hoje eu não teria um nome para indicar, não, tá? De um centro. Existe também a possibilidade de fazer cursos para a primeira prova, tá? Eu não fiz, então eu estudei sozinho. Mas você pode se preparar para a primeira prova em curso.
Provavelmente, Então, quando a pessoa estiver olhando esse site aí que a gente vai colocar o link, ela vai ter mais informações. Você ficou sabendo de algum grupo? Você sabe de algum grupo que, assim, que as pessoas se conversam para falar sobre essa prova? veja, se você colocar no Facebook ou algum tipo de coisa dessa, NDEB, que é é o link que a gente vai te dar, Uhum. muito provavelmente vai achar grupos relacionados com isso. Eu fugi desses grupos, para ser sincero, tá? Fica muita Eu, informação, né? Mas às eu vezes é bom. procurei fugir porque tem gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe de nada e tenta responder as perguntas e só te confunde. É. Então, Mas eu é bom, às fugi. vezes, só para orientação, de orientar em que escola ir, né? Em que lugar se hospedar. Pessoas que estão com os mesmos interesses, né? Não, eu acho que no Facebook provavelmente deve ter algum grupo relacionado, tá? Com isso. Quando você colocar o link aí, as pessoas só precisam procurar por essa sigla, que Uhum. vão achar coisa assim no Facebook. Vão Tá, achar então, grupo. e aí com relação a você estar fora do Brasil, né? Agora realmente concluindo. Você está fora do Brasil e vem, quer dizer, você está fora do Canadá e vem para cá só para fazer as provas. Ou seja, qualquer pessoa com qualquer visto, inclusive de turista, ela vai conseguir entrar aqui para fazer as provas. Então, ela consegue fazer a prova 1, 2, 3, 4, 5. Só que, na hora que ela finaliza, ela tem que estar com qual tipo de visto? Isso é extremamente importante. Não esquecer de fazer o processo de revalidação do diploma, mas pensar em algum tipo de via para fazer a sua imigração também ao mesmo tempo. Não adianta nada terminar o processo de revalidação e começar só depois de pensar no seu processo de imigração, porque você vai ter gasto uma fortuna, né? E não Uhum. vai ter o seu visto de entrada. Terminando as 5 provas, você tem que ter o visto permanente de residência, o permanent resident, tá? Ou mais raro, eu não gosto nem muito de falar sobre isso, mas mais raro é receber uma proposta de trabalho de alguma clínica em alguma cidade mais afastada, e aí você vai ter a possibilidade de vir com visto de trabalho, porque você já terminou o processo de revalidação. Eu só escutei um caso que aconteceu, que foi, na verdade, um caso de um amigo meu que passou no processo inteiro, e ele esqueceu que ele tinha que também fazer o processo de imigração. Ele teve uns pepinos na imigração, porque ficou muito lento, e aí eu ajudei com essa ideia de mandar várias cartas para clínicas mais afastadas, de cidades mais afastadas, mandar uma tonelada de e-mails dizendo, olha, eu já tenho a minha revalidação do diploma, eu só preciso de uma oferta Uma de oferta. trabalho. E aí ele conseguiu, numa cidade bem pequenininha, mais afastada, em Nova Scotia, alguém que bancou o visto de trabalho para ele. E aí ele veio. Bom, E então, no final das posteriormente, contas, para você ser um advogado, para você ser um dentista aqui, você tem que ou ter um visto de trabalho atrelado a uma empresa, que é um visto fechado, visto para dentista mesmo, né? isso, Ou você tem que ser residente permanente. exatamente. Você, com visto de trabalho aberto, aquele normal que todo mundo tem, Não não pode. pode trabalhar e não pode finalizar o processo também, não pode tirar a carteira de dentista. Não, não pode. Então, vamos falar que a pessoa fez tudo isso daí e ela não tem essas coisas ainda. Existe um prazo que você tem, né? Você tem ideia se existe um prazo depois da prova 5? Quanto tempo ela ainda pode fazer isso daí? Será que ela pode ficar bastante tempo até conseguir o certificado dela ou isso pode dar problema? Veja, eu não sei essa tua pergunta, eu não sei a resposta. Eu acredito que deva ter, sim, alguma, Um digamos assim, limite. um limite, uma carência disso aí, né? Eu É, acho que sim, mas outra vez, vai estar tudo escritinho lá no site do NDEB, tá. tá? Vai ter todo o processo, tudo detalhadozinho, tá? Bastante gente entra em contato comigo, bastante tal, 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 tal. Eu falo, veja, não tem coisa melhor para você do que entrar no site e cavucar, e ler, e entender o processo. Porque só desse jeito é que você vai entender o processo. E você, agora que você está no mercado já atuando, você sabe como que está o mercado de procura por dentista no Canadá? Tem conhecimento?
Você está falando de procura por dentista ou você está falando de dentista procurando emprego? O que que você... Não, né? De pessoas procurando dentista, empresas procurando dentista. Não falta oportunidade, não, tá? Se você É? for bom, você tiver um inglês razoável, né? Você consegue sim emprego, você consegue. Então, é carente, o mercado ainda é carente aqui, a odontologia. Não é que não tem dentista, tá? Tem, mas não é saturado como no Brasil. Então, às vezes eu converso com dentistas canadenses aqui, eles falam, o mercado está tão saturado aqui, tal, que eu começo a rir, porque eu vim do Brasil, eu sei o que é o mercado saturado do Brasil, né? É. Aqui não é saturado. Tem bastante dentista? Tem. As grandes metrópoles, digamos assim, Toronto, Montreal, Ottawa, Vancouver, na verdade, existe um número alto, tá? Mas as outras cidades menores existe ainda uma carência. E hoje em dia você está atuando já como dentista? Sim, já estou atuando desde o início que cheguei aqui. Eu trabalho para uma clínica. Na verdade, eu não sou empregado da clínica, eu presto serviço, eu sou um prestador de serviço, né? Uhum. É uma forma também das clínicas não pagarem impostos, né? Pelos dentistas. Então, a gente não é empregado. E Eu vale a sou um pena por causa prestador de serviço. de todo o material que eles têm, né? Que é muito caro. Exatamente. Eu só chego fisicamente lá e uso o que eles têm e vou embora para casa sem nada também. Ah, sim. Então, aí vou colocar os contatos do Fábio aí, quem quiser procurar ele como dentista. Qual a cidade que você está? Em Ottawa, na Ottawa, capital. né? Então, ele É. está em Ottawa. Se alguém estiver procurando um dentista brasileiro, veja como é difícil entrar na área. Então, só os bons sobrevivem. Exatamente. Daniela, foi um prazer falar com você, tá? Eu estou à tua disposição para qualquer outra coisa que você precisar. Também estou à disposição dos nossos amigos aí brasileiros. E se querem realmente seguir essa rota, não tenham medo, mas entrem com tudo, tá? Entrem com tudo. A gente, para realizar os sonhos, tem que fazer, não adianta só sonhar. Dedicação, né? Então, tá bom. Exatamente. Então, obrigada e muito sucesso para você, viu, Fábio? De nada, Daniela. Grande abraço. Outra. Tchau, tchau. Tchau.